a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam, que nos apoiem, que nos amparem nos trabalhos da noite de hoje. Como sempre o fazemos, nós procedemos à leitura de uma página preparatória que vai exatamente dar todo o amparo, toda a base para os trabalhos que se sucederão. Eu peço à nossa irmã Luciana que faça a gentileza de ler uma página do Evangelho. Daqui a pouco vai pegar. O Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Bem, meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo da obra Diversidade dos Carismas, do nosso saudoso confrade Hermínio Miranda. Eu vou iniciar o estudo desta noite finalizando as telas que o nosso irmão Antônio Caetano não teve tempo para concluir na semana passada. Então, ele estava no capítulo 5 já, e não teve tempo de terminar o item 1 do capítulo 5. E depois nós vamos pegar do 2 ao 4. Então, vamos lá. Esse capítulo trata do desdobramento. É um tema muito instigante, é um tema muito importante para todos nós espíritas, e que, em alguns casos, para algumas pessoas, não é muito tratado. Mas eu acho que esse capítulo vai nos provocar muito. Vejam, a introdução. Muitas referências têm sido feitas, e ainda o serão, neste livro, ao fenômeno do desdobramento. Creio que é chegado o momento de examinarmos isto mais de perto e no lugar próprio, pois se trata de um fenômeno unicamente anímico. Alcir? Embora sem o aprofundamento que muitos desejariam, o Livro dos Espíritos cuida do assunto em seu capítulo 8, da emancipação da alma, ensinando que o espírito encarnado,
aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. E que durante o sono relaxam-se os vínculos que o mantêm preso ao corpo, uma vez que este não precisa de sua presença. Ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Mais adiante, informam os instrutores que não é necessário o sono profundo para que se desprenda o espírito encarnado. Nós vamos efetivamente neste capítulo, mais adiante, ver coisas muito interessantes realmente sobre isso, que não há necessidade do sono profundo. Mas isso é um pouco mais adiante. Basta, e aí tem uma citação, né? Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. O desdobramento é, portanto, fenômeno frequente e comum a todos os seres encarnados, ainda que nem todos disponham de condições para se lembrarem, na vigília, de regresso ao corpo físico do que fizeram durante o tempo em que estiveram parcialmente libertados deste. É que, colhidas pelo espírito no ambiente que lhe é próprio, as impressões dificilmente são conservadas, porque, no dizer dos espíritos, não chegaram ao corpo físico por intermédio dos órgãos corporais. Ao escrevermos este livro, diz-nos Hermínio, são muitos os estudos acerca do desdobramento publicados por toda parte, em várias línguas. Nas pesquisas parapsicológicas, o fenômeno foi catalogado como OBE, da expressão inglesa out of the body, experience, ou seja, experiências fora do corpo. O mais recente interesse da parapsicologia, os fenômenos de morte aparente, também está intimamente relacionado com o desdobramento. Neste caso, rotulando de NDE, do inglês Near Death Experience, experiências de morte iminente. O espírito se desdobra, não levado pelo sono ou pelo estado de relaxamento muscular, mas pela crise que antecede a morte do corpo físico. Dramáticos relatos de muitos agonizantes recuperados por processos de ressuscitação ou espontaneamente, mesmo após verificada tecnicamente a morte clínica, têm surpreendido os médicos. Esses depoimentos testemunham atividades conscientes do ser, que, segundo os critérios consagrados pelas convicções materialistas predominantes na classe médica, não deveria mais existir, por estar oficialmente morto, sendo considerada impossível a sobrevivência, uma vez que ninguém pode pensar e, portanto, viver sem o cérebro físico. Visão absolutamente materialista, é óbvio. Né? Eu lembro também de uma obra, o nosso irmão Antônio não mencionou aqui, mas é Uma Janela para o Céu. É uma obra muito interessante que eu concito a todos que puderem procurarem essa obra, que ela trata de um caso muito interessante de desdobramento, de retorno a uma situação de quase morte de um médico. E vai valer a pena ler. Ainda bem que a realidade espiritual ignora proibições e impossibilidades inventadas pela ciência, e o espírito continua a existir, a sobreviver e a reencarnar-se, à espera de que a ciência se torne menos presunçosa e mais inteligente. Chegaremos lá um dia. Na verdade, o espírito encarnado
desenvolve prodigiosa atividade durante seus habituais desprendimentos parciais do corpo físico, principalmente, mas não exclusivamente, durante o sono comum. Sempre que pode, ele aproveita esses momentos de liberdade relativa para realizar projetos, promover estudos, pôr-se em contato com pessoas amigas que vivem na carne ou na dimensão espiritual, e até resolver importantes problemas pessoais, a partir de um contexto no qual sua visão é mais ampla, serena e mais bem informada. Nós temos um caso que já aconteceu por 2 vezes nos nossos trabalhos aqui da casa, de quarta-feira, os trabalhos de caridade, em que uma irmã que se encontra hospitalizada, ela foi trazida, né, para os trabalhos realizados aqui nesta mesa, para que fosse, né, informada, para que fosse orientada sobre a sua real situação, uma irmã numa situação já terminal. Mas vocês vejam, normalmente nos trabalhos de quarta-feira são trazidos as entidades espirituais, os nossos irmãozinhos já desencarnados, ou seja, os espíritos, que se vinculam àqueles encarnados e que estão precisando de orientação. Mas nesse caso, nesses 2 dias, aconteceu um pouco diferente. Não foi um irmão desencarnado que veio para cá, foi um irmão encarnado, né, que veio em desdobramento. Foi a alma, né? Porque nós sabemos que o espírito encarnado, enquanto tal, ele é denominado de alma. A alma é o espírito encarnado. Né? Questão 134 do Livro dos Espíritos. Ué, passou, não sei se passou mais do que... Né? Já passou, foi até o final. Então agora nós vamos iniciar vamos fazer exatamente aquilo que nos propunhamos fazer para nós, né, que seria o item 2 e até o 4. Elaboração inconsciente. Se o leitor cético achar que isso é mera especulação, estará completamente enganado, pois há um impressionante volume de depoimentos que confirmam essa realidade, que tem sido estudada a sério por pesquisadores competentes. Um deles é Brewster Chiselin, acho que a pronúncia é essa, em sua fascinante coletânea intitulada The Creative Process, né? Ou seja, um processo criativo. Vocês podem ver que tem ali ao lado a figura né, desse senhor e da sua obra. Na qual esse senhor, ele reuniu contribuições de compositores, pensadores, poetas, escritores, cientistas e outros intelectuais do mais elevado gabarito para demonstrar a tese do trabalho inconsciente. Sigmund Freud aconselhava as pessoas a dormirem 1 noite ou 2 com seus problemas mais difíceis, aguardando uma solução mais inteligente e elaborada, que certamente emergiria do inconsciente. Quantos de nós, né, já não ouvimos os nossos parentes, amigos, familiares, dizendo: preciso dormir para tentar resolver esse problema. Eu vou usar o conselho do travesseiro. Na verdade, é uma forma de se referir a esse momento esplendoroso que é o afastamento, é o desdobramento que o espírito tem, né, quando está no momento do sono, e onde ele vai poder interagir com outras pessoas encarnadas que também estejam em desdobramento, e vai interagir no plano espiritual com desencarnados, ou seja, ele vai poder ampliar mais as suas lembranças, porque ele já está semidespendido do corpo físico. Claro, ele está ligado ao corpo físico por liames do seu perispírito, né? Mas ele tem uma amplitude maior de todas as suas lembranças. Estou sabendo, leitor, que isto não prova que o espírito existe. Mas você já conhece minha posição. Não estamos aqui para provar coisa alguma, e sim para debater o que poderá ser feito com o conhecimento de que já dispomos sobre o assunto,
ainda que rejeitado pela ciência oficial. Curioso é que são muitos os que, mesmo sem admitir a existência do espírito, como unidade autônoma, independente do corpo físico, servem-se do mecanismo em proveito próprio, na convicção de que estão apenas se utilizando do inconsciente. O que é verdadeiro, que por sua vez somente pode funcionar enquanto vive o corpo, o que é falso. Né? Porque, na verdade, esse inconsciente não está preso à matéria, não está preso ao cérebro, não é? Ele está preso ao espírito. Alcir? Giselin não foi o primeiro a explorar o assunto. Colhemos em Gabriel Delany, né, em que ele fala de uma obra, né, As Aparições dos Vivos e dos Mortos, amostras valiosas de trabalho semelhante realizado por outros pesquisadores do passado. Cita o eminente engenheiro francês, o livro do Dr. Chabanais, cujo título é uma verdadeira hors d'oeuvre, né? Um aperitivo para nós, para um banquete intelectual de curiosidades. Né? E aqui ele fala que é sobre o subconsciente nos sábios, artistas e escritores. É a obra que ele menciona. Menciona ainda a medicina da mente, né? Que no caso a tradução, que não é de um espírita, seria essa, a medicina da mente, estudo sobre a vida inconsciente da mente. Nós chamaríamos a medicina do espírito, né? O estudo sobre a vida inconsciente, né, do espírito, de Edmond Chalmet. E também existem notícias biográficas de Arago e O Mundo dos Sonhos, de autor não identificado, citado por Max Simon. Aqui nós vemos a obra citada, né, por ele, obra de Gabriel Delany, até onde eu estou informado, essa obra não foi traduzida para o português, né, e a figura do nosso eminente engenheiro Gabriel Delany, um grande construtor de conhecimento espírita. Aliamos a seguir alguns desses verdadeiros achados. Michelet tinha por hábito somente deitar-se para dormir após examinar por algum tempo documentos relacionados com seu trabalho do dia seguinte. Inclusive, alguns médicos que estudam neurociência, eles falam muito sobre isso. Eles dão muito esse tipo de orientação para que nós procuremos tratar de um determinado tema um pouco antes de dormir. Se é um tema que nos angustia, ou que nos preocupa, ou que é importante de alguma forma para nós, né, seria bom pensarmos nele, porque é esse tema que vai ser trabalhado durante o sono. Só que, evidentemente, esses médicos, né, esses neurocientistas, eles não trabalham sob o aspecto da saída do espírito, do semidespreendimento do espírito, mas eles têm a percepção empírica de que algo acontece, algo muito importante, que permite você ter insights fundamentais para trazer informações que você não estava conseguindo obter na sua vigília. Nós sabemos que é o espírito desprendendo-se e se relacionando, né? Como já acabamos de falar. Sabia por experiência própria que pela manhã estaria bem preparado para escrever seu texto, enriquecido pelos conceitos depositados em sua memória e resultantes do trabalho oculto do inconsciente no decorrer da noite. Maudsley menciona um geômetra que, após procurar em vão a solução de um problema complexo, levou praticamente um susto ao ver surgir um dia, diante de sua visão, a figura geométrica pronta, com a solução do problema sobre o qual não pensara mais durante 2 anos. Isso também, quando nós lemos sobre a vida de
Nikola Tesla, ele falava sobre isso. Nikola Tesla, ele quando fazia um projeto, desenhava um projeto, segundo ele, esse projeto já aparecia para ele numa tela mental, pronto. O que ele fazia era copiar o que ele já tinha na tela mental. Então, se vocês tiverem curiosidade de lerem um pouco sobre a biografia de Nikola Tesla, vocês vão ver que ele trabalhava muito com o inconsciente dele. Coisa semelhante ocorreu ao famoso físico e matemático Henri Poincaré, que descobriu o segredo das equações fuchsianas, né, são derivadas, né, por um processo de elaboração inconsciente. Primeiro, examinou todo o material que havia a respeito e tentou as soluções viáveis em termos de matemática de seu tempo, sem conseguir chegar ao resultado que esperava, e que sua intuição, provavelmente, sabia ser possível. Em seguida, abandonou deliberadamente o estudo da questão e dedicou-se a outras tarefas. Um dia, ao colocar o pé no estribo de uma condução, em momento em que não estava pensando no enigma das fuchsianas, a solução ocorreu-lhe, simples, completa e acabada. Logo que lhe foi possível, desenvolveu os cálculos, conforme a indicação inconsciente, e chegou à descoberta. Seu depoimento pessoal nesse sentido está no livro de Giselin. Então aqui eu botei ao lado, né, uma imagem de Poincaré, né, que foi um dos fundadores da teoria da relatividade restrita. E continua Hermínio Miranda. Fala-nos ele de Alfred de Vigny, poeta francês, Alfred de Vigny, né, poeta francês, cuja imagem está ao lado. Ele escreveu no seu diário o seguinte: tenho na cabeça uma linha reta. Uma vez lançada nessa estrada de ferro, uma ideia qualquer, ela segue até o fim, a despeito de mim mesmo e enquanto eu falo e me movimento. Escreveu Arago, físico e astrônomo. Em vez de me obstinar a compreender ao primeiro contato as proposições que se me apresentam, admito provisoriamente sua autenticidade. Passo a outra questão e sou surpreendido no dia seguinte, com a perfeita compreensão de que, na véspera, me parecera envolvido em espessa névoa. Condillac informa que, ao tempo em que redigia seus textos didáticos, se fosse forçado a interromper o trabalho já preparado, mas incompleto, para dormir, acontecia-lhe frequentemente acordar com o trabalho concluído em sua mente. Eu, particularmente, uso muito esse processo. Procuro normalmente fazer isso. Né? Se eu tenho algo que eu preciso, né, ter uma ideia, algo que eu não consigo pensar diferente, sempre que penso sobre aquele assunto, só me vêm as mesmas ideias, e eu tenho certeza que aquelas mesmas ideias não vão resolver nada, não vão me levar ao lugar que eu quero. Eu penso bastante sempre no assunto, antes de dormir. Claro, eu faço uma prece também, obviamente. Peço muito ajuda para que eu possa ser direcionado no desdobramento para contactar com aqueles irmãozinhos, encarnados ou desencarnados, né, que possam contribuir. Né? E olha, em muitas das vezes eu acordo com alguma orientação. Eu não consigo ter como eles aqui, a orientação completa. Eu não enxergo um painel, mas eu venho com uma série de pontos que eu não tinha pensado ainda. E que aí eu testo e muitos deles são os que eu precisava. É um depoimento pessoal. E eu acho que todos nós temos essa, né, uma experiência desse tipo. Eu aqui coloquei também, né, a figura de Arago, né, que também foi um político na sua época. Então, continuando. Todos esses exemplos
colocam em destaque o trabalho da alma enquanto o corpo repousa. Isso é muito importante, né? O trabalho, a alma trabalha durante o repouso do corpo físico. Mas como os filósofos positivistas e os fisiologistas entendem que a atividade intelectual resulta apenas das funções cerebrais e que o sono é essencialmente o repouso dos centros nervosos, ficariam logicamente obrigados a concluir que estão perante um pensamento inconsciente, o que é de fato um disparate. De vez que o pensamento só existe a partir do momento em que se torna conhecido pelo eu, pelo ser pensante. Fora da individualidade psíquica, não pode haver senão fenômenos fisiológicos, físico-químicos, completamente desprovidos de consciência. Da mesma forma que um relógio não produz a ideia das horas indicadas pelos ponteiros. O cérebro é apenas o suporte físico do espírito. Vejam que essa frase ela é muito importante, né? Essa mensagem é muito importante, essa analogia, né? Da mesma forma que um relógio não produz a ideia das horas indicadas pelos ponteiros, o cérebro é apenas suporte físico do espírito. O espírito se utiliza apenas do cérebro. E continua Hermínio, dando exemplos, né, sobre aspectos relacionados ao desdobramento. Pouca gente poderia tê-lo dito melhor. Essa capacidade quase miraculosa da mente de produzir versos geniais ou decifrar problemas científicos, matemáticos ou pessoais, com soluções com as quais o estado consciente de vigília não conseguiu atinar, está profusamente documentada no testemunho das próprias pessoas, como os de Henri Poincaré, Mozart, Nietzsche e inúmeros outros. Sabe-se que Niels Bohr, né, cuja figura está ao lado, teve súbita visão íntima do modelo atômico. Niels Bohr foi um físico muito famoso, um matemático, físico. Então ele teve a súbita visão íntima do modelo atômico que andava tentando conceber, sem êxito há muito tempo. Não há, pois, dúvida de que o mecanismo inconsciente funciona em regime de autonomia, articulado, porém, com a consciência, uma vez encontrada a resposta para a questão que a consciência lhe propôs, o inconsciente despacha a informação. É muito interessante esse estudo. Usualmente, o problema é resolvido de maneira engenhosa, inteligente e inesperada, pelo processo mais simples possível, o que demonstra não apenas a existência de uma atividade subliminar e inteligente, mas uma insuspeitada consciência 2, que para fins didáticos costumamos chamar de inconsciente, para não confundir com a subconsciência, aliás, bem mais modesta e limitada. A essa fase 2 da consciência, que elabora questões de enorme complexidade e produz soluções quase mágicas, temos acesso usualmente pelo sono comum ou em estado de relaxamento muscular e mental. Em ambos os casos, portanto, por meio de um fenômeno que o Espiritismo identifica como desdobramento. Então, tem o hábito de dizer, né, quando se chega, às vezes, aqui no salão, né, temos tantas pessoas aqui encarnadas, mas não sabemos quantos desencarnados, né, quantos espíritos estão aqui no salão. Devemos lembrar também quantos espíritos encarnados em desdobramento que podem estar aqui. Não é? E uma coisa, eu volto a dizer, né, Kardec não fez a distinção semântica de alma e espírito à toa. É exatamente para que nós pudéssemos sempre nos entender. Quando nós falamos de alma, quantas almas será que estão aqui nesse ambiente? Estou falando de espíritos encarnados e em desdobramento que possam estar aqui nesse momento. Se eu falar quantos espíritos podem estar aqui, estou me relacionando
ao espírito propriamente dito, ao ser desencarnado, né? Aquele ser pré-existente, sobrevivente ao corpo, que a ele retorna incontáveis vezes, e que neste momento se encontra na erraticidade. E continuando, esse conceito decorre da estrutura operacional do ser humano encarnado, que se compõe de corpo físico, perispírito e espírito. O perispírito é um campo energético, estruturado como corpo físico e que serve de morada ao espírito, esteja este encarnado ou desencarnado. Ao desprender-se pelo sono ou em estado de torpor, leva consigo a função de pensar e suas respectivas memórias e estados de consciência ou inconsciência. O perispírito é também o modelo organizador do corpo físico e campo magnético, que mantém sua estrutura e dinâmica enquanto estiver a ele ligado. Experiências realizadas pelo coronel Albert de Rochat no final do século passado e princípio deste, ver a respeito em A Memória e o Tempo, que é uma outra obra de Hermínio, nos informam de que poderá dar-se um segundo desdobramento a partir do perispírito já desdobrado do corpo físico. Olha como a coisa evolui, né? Você pode ter um segundo desdobramento quando se separa daquele a essência espiritual. Aí vejam a continuação. Este fenômeno, testemunhado por videntes, que às vezes acompanham as experiências do ilustre pesquisador francês e que foi explicitado por um dos seus sensitivos em desdobramento magnético, é confirmado por André Luiz, em Nosso Lar, quando o autor espiritual desencarnado visitou conscientemente o espírito de sua mãe, habitante de plano superior ao seu, após desdobrar-se de seu corpo perispiritual, que ficara em repouso numa das unidades da instituição, a qual fora recolhido. Encontramos ainda em Evolução em Dois Mundos, capítulo 2, esta observação em nota de rodapé. O corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente. Ou seja, é aquele círculo magnético, né, do perispírito. O perispírito ele tem vários, vamos chamar de círculos, né? Ele como se fosse uma cebola, com vários aspectos, né? Ou seja, são energia em vibração diferente. Então, a energia do campo mental, ela é aquela que está mais próxima do espírito, é o corpo mental. E é o que ele está se referindo aqui. O corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente, e que, por agora, não podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela com que tem sido apresentado pelos pesquisadores encarnados. E isto por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Então, ao lado, apenas uma figura, né, que retrata o que nós estamos falando, né? Você tem o corpo físico, você tem o duplo etérico, que é uma camada energética do perispírito, né, mais próxima do corpo físico. É aquela parte do perispírito que, com o desencarne, ela também se desprende. Você tem o corpo espiritual propriamente dito, corpo espiritual, o corpo mental e o espírito. Ou seja, todas as nossas vivências, as nossas lembranças, o armazenamento de milhares e milhares de reencarnações estão no nosso corpo mental. E dali não são apagadas, é óbvio. Continua Hermínio, trabalhando assim com um acervo de conhecimentos muitíssimo mais amplo do que tem à sua disposição no estado de vigília, ou seja, a amplitude da memória, né? Quando nós estamos semi-desprendidos, a nossa memória, o nosso acervo, né, ele se amplia, ele se agiganta, né? Então ele diz, trabalhando assim com um acervo de conhecimentos
muitíssimo mais amplo do que tem à sua disposição no estado de vigília, não é de admirar-se que a alma, ou seja, o espírito encarnado, aí ele usa o conceito, né, de Kardec, está no Livro dos Espíritos, consiga realizar verdadeiros prodígios em estado de desdobramento. Né? Porque aí nós podemos aproveitar uma bagagem milenar de conhecimentos adquiridos. E que nessa encarnação, eles estão bloqueados para nós. Nós temos, às vezes, as nossas tendências, né? As nossas aptidões inatas, mas aquela bagagem enorme de conhecimento, ela tem uma limitação, ela fica retida no corpo mental. Agora, quando nós estamos semidesprendidos, nós temos um alargamento dessa memória. Manifestações anímicas, que é o item 3. Muitos livros têm sido escritos sobre comunicações diretas, não telepáticas, entre vivos que se visitam em desdobramento, ou são vistos em locais diferentes de onde se acham seus corpos físicos. Houve tempo em que isso foi considerado literalmente fato milagroso, como o muito citado episódio de Santo Antônio de Pádua, ou Lisboa, como querem os portugueses. E nós temos uma referência disso no Livro dos Médiuns. Item 119, muito interessante, sobre essa situação, esse episódio de Santo Antônio de Pádua. Vejam só. Aquela boca torta de ficar pegando o livro ao invés de botar na tela, né, do PowerPoint, mas não tem jeito, nem tudo na hora que está se fazendo vem a lembrança. Aí a gente tem que pegar realmente e fazer a coisa como antes, né? Então, voltemos ao nosso assunto. Estou olhando o item 119 do Livro dos Médiuns. Voltemos ao nosso assunto. Isolado do corpo, o espírito de um vivo pode, como o de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade. Demais, pelas mesmas causas que hemos exposto, pode adquirir momentânea tangibilidade. Muito interessante essa questão da momentânea tangibilidade, porque nós vamos ver mais adiante um caso muitíssimo interessante citado por Hermínio, neste capítulo, sobre a tangibilidade, né, de uma pessoa em desdobramento. E isso está aqui. Pode adquirir momentânea tangibilidade. Este fenômeno, conhecido pelo nome de bicorporeidade, foi que deu aso às histórias de homens duplos, isto é, de indivíduos cuja presença simultânea em dois lugares diferentes se chegou a comprovar. Aqui vão dois exemplos tirados, não das lendas populares, mas da história eclesiástica. Santo Afonso de Ligori foi canonizado antes do tempo prescrito por se haver mostrado simultaneamente em dois sítios diversos, o que passou por milagre. Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália, quando seu pai, em Lisboa, ia ser supliciado sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se que, naquele instante, Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Kardec chegou a trabalhar com a informação de que ele estaria na Espanha, mas o correto é que ele estava na Itália. Por nós evocado e interrogado acerca do fato acima, Santo Afonso respondeu do seguinte modo. Primeiro, pergunta, poderias explicar-nos esse fenômeno? Perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo, responde Santo Afonso. Eis como o espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono,
pode pedir a Deus, lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer, seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, acompanhado de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria imunda, que é o corpo físico, né, num estado próximo do da morte. Digo próximo do da morte, porque no corpo ficou um laço que liga o perispírito e a alma à matéria. Laço este que não pode ser definido. O corpo aparece então no lugar desejado. Creio ser isto o que queres saber. Ou seja, ele fala do laço, né? Do laço perispirítico, ele fala do cordão de prata. Isso é tão importante, é um conceito tão importante, que eu já falei aqui, num outro estudo, que em Eclesiastes, que é um livro de conselhos, né? Ele é mencionado. O cordão de prata, ele é mencionado. E é um conselho que é dado para os jovens em 12:6, para que os jovens prestem atenção, né? Que a virtude, ou seja, as energias que se tem quando novo, elas acabam. E que aquilo que a juventude nos mostra como sendo os objetivos primeiros da vida, na verdade não o são, e que ele vai descobrir mais tarde. Então vejam como é o alerta que é feito para o jovem. Lembre-se do seu Criador, porque esse é que é o objetivo, né, dessa mensagem. Lembre-se do Criador. Ele é o mais importante na sua vida. Então, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Eles estão querendo mostrar para o jovem o seguinte: olha, não espere para só lembrar do Criador quando você estiver moribundo. Então, lembre-se do Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles, antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores, por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo da altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Aí vem, sim, lembre-se dele, do Criador, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. E tem uma continuação. Mas o mais importante, vejam, né, como é citado. O cordão de prata já é citado lá na Bíblia. Já está lá em Eclesiastes. E continua Kardec, aqui no Livro dos Médiuns, sobre aquela questão da aparição. Isso, fazendo pergunta agora para Santo Antônio, isso não nos dá explicação da visibilidade e da tangibilidade do espírito. E responde Santo Antônio: achando-se desprendido da matéria, conformemente ao grau de sua elevação, pode o espírito tornar-se tangível à matéria. E vem uma terceira pergunta para ele: será indispensável o sono do corpo para que o espírito apareça noutros lugares? Vejam que interessante. Será necessário o sono do corpo para que o espírito apareça, torne-se tangível, em outros lugares? A alma pode dividir-se quando se sinta atraída para lugar diferente daquele onde se acha seu corpo. Pode acontecer que o corpo não se ache adormecido. Se bem seja isto muito raro, mas em todo caso, não se encontrará num estado perfeitamente normal.
será sempre um estado mais ou menos estático. E é esse caso que ele fala aqui, né, o episódio de Santo Antônio de Pádua, que nós encontramos no Livro dos Médiuns. Então ele continua, nem todos sabem que isso acontece com mais frequência do que seria de se esperar, né? Faltou aqui o esperar, né? Boddington, que é um poeta inglês, conta em Segredos da Mediunidade o desenvolvimento das faculdades psíquicas cientificamente explicados, né? É um livro dele, é R. Boddington. Um caso curioso desses, narrado em carta pelo próprio cidadão com quem se deu o fenômeno. Escreveu-lhe um homem há uns poucos anos. Passei por uma experiência que não tive coragem de contar a ninguém. É muito interessante essa experiência. Sentindo-me muito doente, mas decidi arrastar-me de qualquer maneira até o trabalho, na esperança de conseguir aguentar-me até o fim do dia. Mas me sentia tão mal que desisti, já a caminho, e retornei à minha casa. Eu estava muito mal, mesmo assim tentou ir ao trabalho e retornou para casa porque não estava andando. Algumas horas de sono me puseram bom novamente. E após uma refeição, fui para o trabalho, como sempre. 3 colegas, pelos quais eu costumava passar com uma palavrinha, queixaram-se rudemente de minha atitude pela manhã. Eu os ignorara totalmente pela manhã, mas ele não tinha ido lá. Assegurei-lhes que eu não havia estado ali pela manhã, e eles se recusaram a acreditar em mim. Logo em seguida, meu contramestre mandou-me chamar ao seu escritório e me perguntou a queima-roupa onde eu havia me escondido depois de encará-lo por um momento através da porta aberta. Aí pelas 10 horas da manhã. Como poderia eu explicar-lhe que naquele momento eu estava profundamente adormecido em casa? Fui acusado de ter abandonado o trabalho e tive, por isso, 2 horas descontadas do meu pagamento. Desde então, tenho lido sobre esse problema, mas não posso ainda compreender o que aconteceu. Minha mulher e minha filha testemunham que eu estava em casa. Meus colegas de trabalho comprovam que eu não estava. Olha aqui o problema. Que abacaxi, né? Então, isso também é citado por R. Boddington, em 1949. Né? Aquele personagem cuja foto está aqui para vocês. Aí está, pois, o exemplo típico e bem testemunhado de uma atividade inconsciente do ser em desdobramento. Enquanto seu corpo repousava, mergulhado em profundo sono, o homem que se deitara novamente vencido pelo mal-estar físico, mas disposto de qualquer maneira a ir ao trabalho, desligou-se do corpo adormecido e foi, não porém telepaticamente, e sim como pessoa, reconhecida pelos colegas de trabalho e pelo seu chefe, enquanto que a esposa e a filha sabiam muito bem que ele estava recolhido ao leito doente. Ele não conseguiu convencer seus companheiros de que não fora à fábrica naquela manhã, nem convencer a si mesmo de que fora. E, no entanto, estavam todos certos. Ele fora com o seu perispírito. E, ao mesmo tempo, ficou em casa, seu corpo, sem conseguir, contudo, trazer para a vigília a consciência do que fizera nesse ínterim. Interessante, não é? Ele ainda cita, continua citando esse autor inglês, esse R. Boddington, né, dizendo que ele narra, entre outros, o caso da senhorita Saget, que também é muito interessante esse caso da senhorita Saget. Esse aqui já entra, tem mais uma pitada, que torna ele interessante, vocês vão ver. Mas creio ser preferível recorrer ao relato de Aksakov
mais completo. Aksakov, a figura está aqui ao lado para vocês, um grande pesquisador, um russo, mas que contribuiu muito para também o conhecimento espírita, principalmente no campo do animismo. Principalmente. Não é? Exatamente, como a Gisilda lembrou aqui. Né? Então, ele diz, vamos recorrer ao relato de Aksakov, mais completo e bem documentado, de vez que colhido em primeira mão da filha do barão de Guldunstube, do B, que na época estudava no colégio para moças, onde ocorreu um interessante fenômeno. Émile Saget era uma jovem professora francesa, nascida em Dijon, que em 1845 lecionava em um colégio para moças localizado na Livônia, província russa, a cerca de 50 quilômetros de Riga, famosa pelo seu pinho. Logo que a jovem e bela professora foi admitida pelo colégio, começaram a acontecer coisas estranhas. Era comum ser vista em locais diferentes ao mesmo tempo. Enquanto uma aluna dizia que estivera com ela em determinado local, a outra afirmava que isto era impossível, pois acabara de passar por ela em algum corredor ou subindo uma escada distante. A princípio era apenas a surpresa, sendo o fenômeno atribuído a algum equívoco de observação. Com o tempo, contudo, as coisas se complicaram, excluindo qualquer possibilidade de erro ou fantasia. O primeiro desses impactos ocorreu quando todas as meninas, vejam só, todas as meninas, não apenas uma, viram duas Sagets, uma ao lado da outra, em plena aula, diante do quadro negro, a escrever. Faziam ambas os mesmos gestos, com a diferença de que a pessoa verdadeira tinha um pedaço de giz na mão, enquanto a outra não, limitando-se a imitar os gestos. Que interessante, né? Ela estava presente fisicamente naquela sala e, ao mesmo tempo, havia, ou seja, então ela não estava dormindo, que é um caso aqui que Santo Antônio de Pádua falou, né? Você pode, em alguns casos raros, acontecer isso, sem que esteja no sono, mas tem que ter um lado estático. É preciso que haja um êxtase. Provavelmente era isso que estava acontecendo. Ela estava escrevendo, mas estava no estado estático. E havia um desdobramento semi-parcial. Continuando. Algum tempo depois, uma das alunas, Antoinette, deve ser assim, né? Desculpe se a pronúncia está errada, de Vrangel, preparava-se para uma festa, ajudada por Émile Saget, sempre disposta a fazer um favor. De repente, a menina viu no espelho duas Sagets, às voltas com o vestido nas costas. O susto foi tamanho que a jovem desmaiou. Porém, nem sempre a figura desdobrada repetia os mesmos gestos da outra. Outra coisa interessante, não tinha os mesmos gestos. O que demonstra sua autonomia. Às vezes, seu duplo era visto em pé, atrás da cadeira onde ela estava sentada, fazendo uma refeição. De outra vez, a jovem Vrangel, a do vestido, cuidava de Saget, recolhida ao leito com um resfriado, quando viu a doente empalidecer e contorcer-se na cama, como se fosse perder o sentido. Perguntada sobre se estava se sentindo pior, ela respondeu que não, com uma voz fraca. Nesse momento, a menina virou-se e viu a outra Saget, desdobrada, passeando de um lado para outro pelo quarto. Não houve desmaio desta vez. Ainda bem que não estava na Idade Média, porque senão era fogueira na certa, né? Um dia, a experiência foi dramática. Ainda mais que presenciada por 42 alunas. As meninas faziam seus trabalhos manuais em torno das mesas do salão, que abria suas amplas portas envidraçadas para o jardim. Do lado de fora, podiam ver a professora francesa colhendo flores. Em dado momento, a professora que dirigia o trabalho manual levantou-se e deixou o salão. Pouco depois, as meninas viram que a senhorita Saget estava sentada na cadeira que a outra deixara vaga há pouco.
Como que num gesto ensaiado, todas olharam ao mesmo tempo para o jardim. E lá estava a segunda Sagia, que continuava colhendo flores, agora, porém, com gestos mais lentos, né? Como se estivesse meio sonolenta ou exausta. E ficaram conferindo uma figura com a outra. Duas meninas destemidas, agora reparem, duas meninas destemidas foram até a cadeira e procuraram tocar a figura da Sagia 2. Encontraram certa resistência, como se tocassem um leve tecido de musselina ou crepe. Uma delas passou bem junto da poltrona e percebeu que, em parte, atravessara a figura. A imagem ficou ali por algum tempo e, de repente, desapareceu. Prontamente, a jovem Sagia, lá de fora, voltou aos seus movimentos normais, com a vivacidade habitual. Questionada posteriormente por algumas das meninas, a jovem professora disse que percebera, lá do jardim, a cadeira vazia e pensou: eu preferiria que a professora não tivesse ido embora. Certamente essas meninas vão perder o tempo e cometer alguma travessura. A jovem Bundestube, Julie, a quem devemos esse minucioso e precioso relato, publicado na revista Light, de 1883, página 366, assistiu aos fenômenos durante os 18 meses em que Sagia lecionou na escola. Preocupados, contudo, com o estranho fenômeno que fora divulgado pelas famílias das alunas, os pais foram cancelando as matrículas até que das 42 meninas somente restavam 12. Não é preciso pensar muito para sabermos o que aconteceu, né? A essa altura, muito a contragosto, a direção da escola se viu forçada a despedir a amável, bela e competente professorinha, cujo único defeito era desdobrar-se em duas. Ao receber a notícia, a moça queixou-se na presença da futura baronesa de Bundestube, que aquilo era muito decepcionante, pois pela 19ª vez perdi o emprego, pelo mesmo motivo. Tempos depois, não é? Sorria. Tempos depois, a baronesa localizou-a e foi visitá-la, pois sempre fora muito querida entre as alunas. Morava ela agora com uma cunhada, que tinha muitos filhos ainda pequenos. Menos preconceituosas, as crianças viviam perfeitamente bem com as duas tias Emily. Nós vamos avançar um pouquinho rápido, mas eu vou parar no transe anímico, porque não vai dar tempo de continuar. Mas eu vou terminar essa primeira parte aqui, essa parte final. Depois disso, a baronesa foi para o interior da Rússia e nunca mais ouviu falar de Émile Sagia. Julie de Bundestube era filha do barão de Bundestube, eminente pesquisador que relatou suas experiências de escrita direta, né, numa obra que é A Realidade dos Espíritos, livro publicado quase que simultaneamente com o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Vocês vejam a capa desse livro. Inclusive, é um livro que está traduzido para o português. Nós podemos comprar esse livro na versão da língua portuguesa. A Realidade dos Espíritos. Fiquei bem curioso. Não deu tempo ainda de comprar, mas pretendo comprar. E, de repente, né, pode ser até uma obra para termos na nossa livraria ou na nossa biblioteca. Então, meus irmãos, esse são os itens. É o capítulo 5, final dos itens 1, item 2 e o item 3. Agora, na próxima semana, nós trataremos, então, do item 4, que é um item também grande. Mas fica aqui toda aquela provocação para que nós leiamos mais sobre desdobramento e utilizemos mais as inúmeras possibilidades, né, que o desdobramento semiparcial, né, principalmente aquele que é induzido pelo sono, pode nos trazer.